A Justiça Eleitoral teve todo um estudo feito a partir do acompanhamento do Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, Fundação Oswaldo Cruz, e foi elaborado um protocolo sanitário para essas eleições, para os eleitores poderem votar com toda segurança. Então, em todas as sessões eleitorais, os mesários vão ter máscaras, inclusive mais de uma para ser trocada, face shield, todos os mesários vão contar com álcool gel próprio e também haverá álcool gel para os eleitores fazerem a higienização das mãos antes e depois da votação. Em relação ao horário, das 7 da manhã às 10 da manhã, as sessões vão começar a atender às 7 da manhã, que já é uma diferença, geralmente é às 8, né, Guilherme? Esse horário, ele é exclusivo para o idoso? Como que isso vai funcionar? Não, o horário das 7 às 10 da manhã, ele não é exclusivo dos idosos. É um horário preferencial que foi estabelecido pelo TSE para diminuir o contato das pessoas com mais de 60 anos com outros eleitores. Mas tem muito equívoco, né? Muita fake news ainda muita circulando. Coisa rolando, né? Então é preciso deixar claro mesmo que é apenas um horário preferencial. As pessoas que eventualmente forem nesse horário e não forem maiores de 60 anos também poderão votar, claro, respeitando a prioridade na fila e tudo mais. E os eleitores de mais de 60 anos também que forem fora desse horário também poderão votar normalmente até às 17 horas, que é o horário de encerramento da votação. O voto ele é obrigatório até para as pessoas de 69 ou 70 anos? Como que funciona isso? O voto é obrigatório para as pessoas até 69 anos. A partir dos 70 anos, ele passa a ser facultativo, isso é, a pessoa vota se ela quiser. Em relação às justificativas, geralmente quando a gente estava numa outra cidade, não podia comparecer às urnas, a gente ia até uma escola, né, até um ponto de votação dessa outra cidade para poder fazer a justificativa. Como que vai ser dessa vez? Essa opção de ir até o local de votação, ela continua existindo. Porém, nessa eleição, o TSE criou, dentro do aplicativo e-Título, um mecanismo para a pessoa que estiver fora do seu domicílio eleitoral poder justificar, mesmo não indo a um local de votação. Com isso, a intenção, além de facilitar para o eleitor, é também evitar mais pessoas nos locais de votação. Então, a Justiça Eleitoral orienta que, preferencialmente, as pessoas instalem o e-Título no celular e procurem fazer a justificativa dessa forma. Apenas em último caso, se a pessoa não tiver condições de recorrer a essa funcionalidade, aí ele pode se dirigir ao local de votação, onde ele vai ser encaminhado para a sessão eleitoral mais vazia. Não vai haver uma mesa, um balcão de justificativa, ele vai justificar diretamente na sessão e o mesário já vai digitar a justificativa, vai lançar diretamente na urna. Após as eleições, a pessoa ainda tem 60 dias para justificar. Mas essa justificativa, que não é feita no dia da eleição, ela precisa ser feita ou nos cartórios eleitorais ou pelo site do TRE de São Paulo, e a pessoa precisa ter um documento de comprovação do motivo pelo qual ela não foi votar. Então, se ela estava com algum problema de saúde ou então se ela estava viajando, ela vai ter que ter um documento. Tem que ter um atestado médico. Exatamente, um atestado ou um documento de viagem para comprovar porque ela não justificou no dia da eleição. No dia da eleição mesmo, não é necessária a apresentação de documento algum. Basta a pessoa estar fora do domicílio, ir ao local de votação ou justificar pelo e-Título, que o e-Título, através do GPS do celular, ele detecta que a pessoa está fora do seu domicílio eleitoral. Pelo e-Título, automaticamente ele já registra onde a pessoa está. Exatamente, que se a pessoa estiver na cidade aí que ela vota, ela não pode justificar pelo e-Título, porque ele vai identificar que ela está no domicílio eleitoral, vai orientar que a pessoa se dirija à sessão eleitoral para votar. Agora, se a pessoa não tiver como nem justificar após esses 60 dias,
aí sim ela vai precisar recolher uma multa, ela vai obter a guia no cartório eleitoral ou também pelo site da Justiça Eleitoral para pagar no Banco do Brasil e regularizar. De fato, no protocolo sanitário do TSE, foi previsto que não vai ser a regra o fornecimento do comprovante de votação para o eleitor, porque também é mais uma fonte de contaminação. Mas o comprovante ele vai estar no caderno de votação e, se for solicitado, o mesário vai fornecer o comprovante para o eleitor. Mas a gente pede até para os eleitores que evitem pedir, né? Até porque hoje em dia a gente tem a certidão de quitação eleitoral, que é eletrônica e ela pode ser obtida facilmente através do e-título ou pelo site do TSE, do TRE, ou até... Deve ser uma preocupação, porque antes você tinha que apresentar isso em papel, né? Você ia prestar um concurso, pedia-se o título e os 3 últimos comprovantes de votação. Agora isso é possível conseguir pela internet, então. Sim, exatamente. Não tem mais essa necessidade da pessoa ficar guardando, né? Muitos eleitores têm uma verdadeira coleção, né, de comprovantes de votação, de justificativa, mas não tem necessidade mais de guardar esse documento, porque a pessoa pode obter a certidão de quitação eleitoral, que diz que ele está quite com a Justiça Eleitoral em relação a todas as eleições. Foi realizado todo um trabalho de cadastramento de biometria, ela já ia ser obrigatória a partir dessa votação de domingo, né, Guilherme? Mas devido à pandemia, não vai estar funcionando no domingo. Exatamente, essa foi mais uma medida que o TSE tomou de prevenção no contágio do coronavírus, de suspender a identificação biométrica nas cidades onde ela seria utilizada, porque todos os eleitores teriam que colocar o dedo no mesmo dispositivo da urna, e é claro que isso aumentaria o risco, né? O risco, né? Então, os eleitores que não fizeram a biometria, né, aqui em Rio Claro a gente teve o cadastramento biométrico obrigatório até 19 de dezembro, mesmo esses eleitores nessa eleição vão poder votar. E depois, a partir de 9 de dezembro, nesse momento eles estão com o título regular para poder constar no caderno de votação. Não foi cancelado o título. Não está cancelado, mas a partir de 9 de dezembro eles precisam procurar o cartório para regularizar. A gente só ainda não tem uma orientação se vai ser retomada já em cadastramento dezembro, né? Biométrico, mas por enquanto é essa Ganharam uma nova chance, colocada. na verdade, Exatamente. né? Foram salvos pela pandemia. Mas o título de eleitor, ele não é o documento obrigatório para votar, né? O documento obrigatório é o documento de identificação com foto. Então, a pessoa precisa, na verdade, apresentar o RG ou o CNH, carteira de trabalho, passaporte, carteira profissional, ou esses documentos digitais, como o e-título e a e-CNH. Né? Esses documentos possibilitam também votar. Tem a foto, né? Esses que são os necessários. O título seria mais para auxiliar a pessoa ali a saber sua sessão, embora uma informação importante é que nessa eleição muitos eleitores vão estar em sessão eleitoral diferente da sua, né? Então até é importante a pessoa, antes de votar, ou instalar o e-título, que já vai ter lá a sessão atualizada, ou procurar consultar a sua sessão atualizada no site do TRE. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.